E aí, galera? Então vamos lá, mais um conteúdo para estudar e aplicar e se dar bem na prova da IDIB. Esse assunto ele é muito visto no ensino médio e ele é cobrado tanto na prova do ensino médio quanto na prova do ensino superior. Se você no final gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, posta lá nos comentários que eu vou tentar explicar o máximo possível, ou fazendo outro vídeo, ou explicando nos próprios comentários. O assunto de hoje é colocação pronominal. Já ouviram falar? Esse assunto ele cai muito na prova da IDIB. Já vi várias questões nas provas que eu já analisei e é preciso saber dominar esse conteúdo. A colocação pronominal já está dizendo, é a colocação do pronome na frase. Imagine aí qual seria então o pronome que eu devo colocar na frase, né, e adequar ele à frase. Não é qualquer pronome, são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eita, professor, eu não lembro quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo. E eu vou dizer para vocês, são os átomos, né? Me, mim, nos, vos, te, ti, o, quando se referir a ele, a, quando se referir a ela, lhe, quando se referir a eles e a elas. Como eu só estou explicando o pronome, eu não vou falar das outras funções que esses pronomes ocorrem na frase, qual seria a função dele na frase. Aqui nós iremos aprender a usar esse pronome em relação ao verbo. Então, a colocação pronominal são com esses pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Então, vou explicar os 3 tipos de colocação pronominal. Vou explicar para vocês quais são os 3 tipos de colocação pronominal. Existe a colocação pronominal depois do verbo e existe também a que está antes do verbo, certo? É antes do verbo. E aqui está no meio do verbo. Aqui está no meio do verbo, é mais voltado para literatura. Então eu vou explicar a vocês quais são esses tipos aí, como é que eu devo usar. Depois do verbo é chamado de ênclise. Depois do verbo é chamado de ênclise. Ok? Então, o pronome pessoal do caso oblíquo ele vai ficar depois do verbo. Antes do verbo é chamado de próclise. O antes do verbo ele é chamado de próclise. Então, é bem importante lembrar disso. E no meio do verbo é chamado de mesóclise. Esse, como eu já falei, ele é voltado para a literatura. Também já vi na leitura da Bíblia, né? Usa muito mesóclise. E eu vou explicar dando exemplos para vocês. Então, a colocação pronominal, ela usa os pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, te, ti, nos, vos, o, a, os, as, li, lis. Eles podem ser de 3 formas. Depois do verbo, chamado de ênclise, antes do verbo, chamado de próclise, e no meio do verbo, chamado de mesóclise. Depois do verbo, vou dar um exemplo aqui da ênclise. Dê-me R$1 de pão. Nós vamos à padaria e pedimos R$1 de pão, né?
Então, em Portugal, tal, nós sabemos que existe uma diferença entre a fala e a escrita. A fala, nós podemos usar a próclise normalmente, como acontece aqui no Brasil. Mas a ênclise é mais voltada para a escrita. Então, aqui nós temos o verbo dar, certo? Logo após ele vai vir o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, aqui é o exemplo da ênclise. A ênclise ela vai ocorrer no início de frase, esse exemplo, com o verbo no imperativo afirmativo, né? Apresentem-se, geralmente vem depois da vírgula. Com o verbo no gerúndio também, quando o verbo termina com NDO, sempre vai ser a ênclise. E com a preposição em si tratando, né? Aí no caso vai ser uma próclise. E quando for em si tratando, esse gerúndio aí, por causa dessa preposição, o pronome vem para frente do verbo. E aí gera uma próclise. E com o verbo no infinitivo impessoal. Eu vou dar o exemplo da próclise. Ela não me disse. Então, nós temos aqui uma próclise. Nós temos o verbo dizer, ok? E o pronome na frente do verbo. Então, esse é chamado de próclise. Quais são as regras, professor? Com palavras de sentido negativo. Não, nunca, jamais, ninguém, nada. Em conjunção subordinativa, certo? E também com advérbio. Além disso, tem a regra do pronome relativo também, que se usa próclise. Ok? Então, tudo isso faz parte desse tipo de colocação pronominal, chamada próclise. E, por último, nós temos aqui, e a mesóclise, eu vou dar o exemplo aqui, né? Roubar-te-ão. Sempre. Esse tipo de frase é sempre usado na literatura. Então, vocês, quando for ler um livro de literatura, Machado de Assis, tal, vocês vão ver bastante esse tipo de frase. Além disso, na própria Bíblia Sagrada também. Aqui nós temos o verbo roubar, mas não é só roubar, é roubarão. Ele está no futuro do presente. Quando isso ocorre, eu posso fazer a mesóclise. Eu reparto o verbo no meio e coloco o pronome. Mas não é só no futuro do presente. É também no futuro do pretérito. Roubar-nos-ia. Então, aqui nós temos a mesóclise, certo? Nós temos a mesóclise com futuro do pretérito. Roubaria, e eu posso colocar qualquer pronome no meio, certo? E isso se chama de mesóclise. Ok, pessoal? Mais uma vez, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. E se tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários para que eu possa tirar